O corpo à noite é como uma cidade que desacelera. As luzes se apagam, o ritmo diminui e tudo precisa de silêncio para se renovar. Nessa hora, quando o mundo desacelera, cada parte do nosso corpo começa o seu trabalho mais precioso, o da recuperação. É nesse momento de silêncio que o coração deveria bater mais tranquilo, os pulmões respirarem em paz e o estômago descansar do dia corrido. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo com você? Talvez você tenha o costume de comer alguma coisinha antes de dormir. Um pãozinho para não ir de estômago vazio, um copo de leite com achocolatado porque sempre foi assim, ou aquele petisco na frente da televisão para relaxar. E tudo isso parece tão inofensivo, não é mesmo? Pequenos gestos que fazem parte da rotina, quase como um carinho no fim do dia. Mas e se eu te dissesse que alguns desses alimentos, justamente por parecerem inofensivos, são os que mais colocam o coração em risco quando o corpo mais precisa de descanso? Muita gente passa a vida inteira se preocupando com o que come no café da manhã ou no almoço, mas quase ninguém para pensar que o que se coloca no prato à noite pode ser ainda mais determinante para a saúde. Você já se perguntou se aquele hábito noturno, aparentemente inocente, pode estar minando sua energia, seu sono e até sua vida? Hoje, nós vamos conversar com calma e clareza sobre isso. Vamos falar de 6 alimentos comuns que estão na mesa de muita gente, talvez até na sua, mas que, se consumidos antes de dormir, podem prejudicar seu coração, desregular sua pressão, atrapalhar seu sono e acelerar silenciosamente o desgaste do seu corpo. Essa não será uma conversa de proibições, nem de regras rígidas. Será uma partilha, um momento de reflexão, de cuidado e de troca, porque entender o que pode estar nos fazendo mal é o primeiro passo para cuidar melhor da nossa vida. E cada escolha que você faz antes de dormir pode se transformar em um novo amanhecer com mais saúde, paz e lucidez. Fique comigo até o fim deste vídeo. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir não apenas quais alimentos devem ser evitados à noite, mas também por que isso faz diferença e como pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Tudo explicado com respeito, carinho e com aquele cuidado que a gente oferece a quem a gente ama. Vamos juntos dar esse primeiro passo? Às vezes, a rotina pede pressa e facilidade. É normal buscar algo rápido para comer antes de dormir, algo que não exija muito esforço ou tempo. Frios e embutidos, como presunto, mortadela e salame, acabam sendo escolhas frequentes. Eles parecem simples, práticos e até saborosos, mas escondem um segredo que poucos percebem. O excesso de sal e conservantes que carregam pode ser um verdadeiro inimigo silencioso para o coração, especialmente durante a noite. Você já sentiu aquele inchaço ou a sensação de que a pressão parece subir depois de uma refeição assim? Isso não é por acaso. O sódio em grande quantidade faz com que o corpo retenha líquidos, sobrecarregando os rins e principalmente o coração. Enquanto você descansa, seu coração pode estar lutando contra uma tempestade invisível, tentando manter o ritmo mesmo diante dessa sobrecarga. E à noite é o momento em que o corpo deveria relaxar e se recuperar. Mas em vez disso, ele se vê forçado a trabalhar mais para lidar com esse excesso. Essa luta silenciosa pode fazer a pressão subir, provocar aquela sensação de cansaço profundo ao acordar e até aumentar o risco de problemas cardíacos ao longo do tempo. Mas é importante lembrar que isso não significa que toda comida precisa ser complicada ou fria. Existem escolhas simples que trazem conforto sem exigir que o coração pague esse preço. Observar essa relação entre o que parece prático e o impacto real no corpo é um gesto de carinho para consigo mesmo, um convite para ouvir o que o próprio corpo tem a dizer. Será que aquele hábito de comer frios à noite é apenas uma rotina ou pode ser uma oportunidade para cuidar melhor do seu coração? Muitas vezes, o caminho para uma vida mais leve começa com a atenção aos pequenos detalhes, ao que parece insignificante, mas que carrega um grande peso no nosso bem-estar.
Você já parou para pensar por que algumas pessoas envelhecem com saúde, enquanto outras vivem os últimos anos apenas sobrevivendo? O café com leite é uma tradição que muitas famílias carregam com carinho, um ritual que traz conforto e lembranças de tempos mais tranquilos. Para muitos idosos, esse copo quente antes de dormir é um gesto de calma, quase um abraço que aquece a alma. No entanto, o que parecia apenas um costume inocente pode esconder um desafio para o coração e para o sono. A cafeína presente no café, mesmo em pequenas quantidades, tem um efeito estimulante que pode dificultar o repouso profundo. Além disso, o leite, que muitos acreditam ajudar a acalmar o estômago, pode gerar desconforto em quem tem dificuldades para digerir a lactose, algo bastante comum com o passar dos anos. Esse desconforto pode provocar azia, refluxo ou aquela sensação de estômago pesado que insiste em roubar o descanso. Quando o sono não é tranquilo, o coração também sofre. O descanso não acontece da forma necessária para que o corpo se recupere plenamente. É como se, mesmo deitado, o coração continuasse em alerta, incapaz de desacelerar como deveria. Por isso, o que é tomado antes de dormir pode ser tão importante quanto o que é evitado. Será que aquele café com leite está ajudando a preparar o corpo para a noite de repouso? Ou estará, sem perceber, colocando uma dificuldade no caminho da recuperação? É um convite à reflexão sobre o que se torna hábito e o que merece ser revisto com carinho, sem pressa, respeitando o tempo e a sabedoria que a vida traz. Cada detalhe pode ser um sinal do corpo pedindo mais cuidado, um pedido silencioso por noites mais calmas e dias mais leves. Você já reparou como pequenas mudanças na rotina, mesmo aquelas que parecem tão simples, podem transformar a forma como o coração e a mente descansam? Talvez seja nesse espaço de atenção que começa a verdadeira transformação. O sabor doce sempre foi um carinho para muitos de nós, uma forma simples de adoçar os momentos difíceis e celebrar pequenas alegrias. Um pedaço de chocolate, uma sobremesa no fim do dia, podem parecer inofensivos, até reconfortantes. Mas por trás dessa doçura, o corpo enfrenta um desafio que poucas vezes percebemos. Quando ingerimos açúcar em excesso, especialmente à noite, o organismo sofre um pico rápido de glicose no sangue. Essa subida brusca traz uma resposta imediata. A adrenalina aumenta, o sistema nervoso se estimula, o coração acelera, exatamente quando ele deveria desacelerar para descansar. O açúcar, embora acalme a boca e traga prazer, agita o coração e o corpo, impedindo que a regeneração natural da noite aconteça. Essa agitação interna pode causar noites de sono mais leves, fragmentadas, e uma sensação de cansaço que parece persistir mesmo após o descanso. Além disso, esse estresse metabólico constante pode colaborar com o desenvolvimento de doenças silenciosas que ameaçam a longevidade e a qualidade de vida. É como se o corpo estivesse em alerta, lutando contra um inimigo invisível, enquanto o coração se esforça para manter o equilíbrio. É importante olhar para esses momentos de doçura com cuidado, não para eliminar o prazer, mas para entender que o corpo fala através do cansaço, do desânimo e da insônia. O que será que seu corpo tem tentado dizer após essas noites agitadas? Já parou para pensar que o que adoça a boca pode, em silêncio, adoecer o coração? E que reconhecer isso pode ser o início de um novo caminho, onde o prazer e a saúde caminham juntos, com mais leveza e respeito pelo tempo que ainda temos para viver? Cada escolha, mesmo a mais doce, carrega uma história, e a sua merece ser contada com saúde e esperança. Há algo de especial em sentar à mesa e se deliciar com aquela refeição que traz conforto e lembranças da família reunida. Mas quando o jantar é pesado, cheio de gordura, pode ser que o corpo pague um preço alto por isso, especialmente à noite, quando tudo deveria desacelerar.
O metabolismo noturno é mais lento. O que o corpo mais deseja nesse momento é descanso e reparação, não uma tarefa pesada de digestão. Comer alimentos gordurosos antes de dormir faz o estômago trabalhar mais, enviando uma mensagem de alerta para o coração, que, cansado, precisa manter o ritmo. Essa sobrecarga pode causar refluxo, desconforto e inflamação, dificultando o sono profundo e verdadeiro, aquele que cura, que acalma. Dormir com o estômago cheio é como tentar descansar enquanto a casa está em chamas por dentro. Por mais que se queira paz, o corpo se mantém em tensão. Para quem tem histórico de problemas cardíacos, essa situação pode se tornar ainda mais delicada. A fadiga do coração, somada ao desconforto no estômago, cria um ciclo de cansaço que parece difícil de romper. E mesmo que esse jantar cheio de gordura traga prazer momentâneo, será que ele não rouba a leveza que o corpo precisa para continuar vivendo com força e serenidade? A noite deveria ser um tempo sagrado, de renovação e paz. E entender o impacto do que colocamos no prato nesse momento é um gesto de amor, um convite para ouvir as necessidades do corpo e do coração, mesmo quando tudo o que queremos é um descanso tranquilo. Você já refletiu sobre como o peso da última refeição pode pesar também no seu coração e no seu dia seguinte? Essa percepção pode ser o caminho para noites mais leves e dias mais cheios de vida. O pão quentinho, a massa no prato, a fatia de bolo branco são alimentos que costumam nos trazer uma sensação de leveza, quase um conforto simples no fim do dia. Mas essa impressão pode ser enganosa, principalmente quando consumidos perto da hora de dormir. Alimentos feitos com farinha refinada têm um índice glicêmico alto, o que significa que eles elevam o açúcar no sangue rapidamente. Esse pico de glicose exige do corpo uma resposta imediata para equilibrar tudo, o que nem sempre acontece com facilidade, especialmente com o passar dos anos. À noite, quando o organismo deveria estar em repouso e focado na regeneração, esse sobe e desce do açúcar causa inquietação e desconforto. A falsa sensação de saciedade logo dá lugar a uma agitação interna, dificultando o sono profundo e deixando o corpo cansado mesmo após horas de descanso. Assim, o que parecia um alimento leve e fácil pode acabar pesando no sangue e no coração, interferindo na qualidade da saúde e do descanso. A suavidade do pão branco, muitas vezes, esconde um caminho que pode endurecer a vida. Será que essa escolha de cada noite é uma forma de buscar conforto, ou talvez uma dificuldade do corpo que merece atenção e cuidado? Quando olhamos para esses hábitos com amor e paciência, descobrimos que pequenas mudanças podem transformar a maneira como o corpo reage e se sente. A sensação de leveza verdadeira não está apenas no sabor, mas no que esses alimentos trazem para o organismo, especialmente quando ele mais precisa de sossego. Você já percebeu como o conforto de alguns alimentos pode ser passageiro, enquanto o impacto que deixam no corpo pode durar muito mais tempo? Refletir sobre isso pode ser um gesto de cuidado que o seu coração agradece profundamente. Em muitas ocasiões, uma taça de vinho ou uma cervejinha parecem ser a resposta para um dia cansativo, um momento de relaxamento antes de dormir. É natural buscar esse alívio depois de tantas preocupações e rotinas pesadas. Mas o álcool, apesar de sua fama de relaxante, tem um efeito que pode ser bastante traiçoeiro para o corpo, especialmente para o coração e para a qualidade do sono. O álcool interfere nos ciclos naturais do sono, fragmentando os momentos de descanso profundo que o organismo tanto precisa para se recuperar. Além disso, ele acelera a frequência cardíaca e causa desidratação, o que pode piorar quadros de pressão alta, arritmias e outras condições comuns na terceira idade. O que parece um descanso tranquilo pode, na verdade, ser um alerta do corpo de que algo não está bem. Dormir após beber é como desligar a luz e deixar o forno aceso. Por fora,
Tudo parece calmo, mas por dentro, o corpo está em alerta constante. Para quem tem um histórico de problemas cardíacos, o risco é ainda maior, porque o álcool pode potencializar essas condições, trazendo desconforto e, em alguns casos, consequências graves. Mas é importante lembrar que o cuidado não precisa ser uma fonte de medo ou culpa. É um convite para escutar o corpo, para perceber o que realmente traz paz e conforto e para encontrar formas mais gentis de descansar, que não deixem o coração lutando sozinho na calada da noite. Você já pensou que o verdadeiro descanso começa muito antes do momento de dormir? Que ele começa naquilo que escolhemos para alimentar o corpo e a alma? Talvez a verdadeira paz esteja em reconhecer esses sinais e acolhê-los com carinho e respeito. Cada escolha, mesmo a mais simples, carrega um cuidado silencioso, e o seu coração merece essa atenção cheia de amor. Seu Antônio sempre foi um homem de hábitos simples, acostumado a viver com o que a vida oferecia, sem grandes reclamações. Mas nos últimos anos, ele começou a sentir algo diferente. Refluxo que incomodava, pressão que subia sem motivo aparente e noites em claro, sem aquele sono profundo que ele tanto valorizava. O corpo dava sinais claros, mas ele não sabia exatamente como ouvir. Foi só quando, com a ajuda de uma conversa amiga, seu Antônio começou a olhar para sua alimentação antes de dormir que as mudanças aconteceram. Ele trocou os frios e embutidos por frutas leves, substituiu o leite com café por um chá de camomila e deixou de lado as sobremesas açucaradas à noite. Pequenas escolhas, silenciosas, mas que fizeram toda a diferença. Em poucos dias, ele sentiu o refluxo diminuir, a pressão se estabilizar e, principalmente, voltou a ter aquelas noites tranquilas que pareciam tão distantes. A disposição pela manhã voltou a ser a companheira de seus dias, e o sorriso voltou a iluminar seu rosto. Seu Antônio não mudou a idade, não reescreveu sua história, mas mudou os hábitos. E essa mudança, feita com consciência e carinho, mudou tudo para ele. Essa história nos mostra que, mesmo diante das dificuldades e dos sinais do corpo, existe espaço para a esperança e para o cuidado. Que cada pequeno gesto, cada escolha feita com amor, pode transformar não só o presente, mas o futuro que ainda está por vir. Você já sentiu em algum momento que mudar um hábito poderia ser um caminho para sentir mais leveza e paz? Talvez, como seu Antônio, essa seja a oportunidade para um novo começo, cheio de cuidado e serenidade. A vida, depois dos 60, ainda reserva muitos momentos de alegria e saúde. E eles começam naquilo que escolhemos para nutrir nosso corpo, especialmente quando o dia termina e a noite se aproxima. O que você come à noite pode decidir o que você vai sentir no dia seguinte. Essa frase carrega uma verdade profunda, que muitas vezes passa despercebida em meio às rotinas e preocupações do dia a dia. O cuidado com o coração, tão precioso e delicado, começa no prato e se estende até o momento em que fechamos os olhos para descansar. Evitar certos alimentos antes de dormir não é uma restrição, mas um gesto de sabedoria e amor próprio. É como cuidar do jardim da nossa vida, escolhendo com atenção aquilo que vai alimentar as raízes do nosso bem-estar. Quando o corpo descansa leve, o coração pulsa em paz e a mente encontra a serenidade que alimenta a alma. A longevidade, então, não é apenas um número, mas uma conquista que vem da leveza que damos ao nosso corpo, digestiva, emocional e mental. Você já se perguntou se suas noites estão alimentando sua vida ou esgotando seus dias? Esse é um convite gentil para olhar para si mesmo com carinho, para perceber que pequenas escolhas podem fazer toda a diferença. Viver com mais lucidez, força e paz é possível, mesmo diante dos desafios que o tempo traz. E tudo isso pode começar com um simples olhar para a ceia, para o copo na mesa, para o momento antes de dormir. Um passo de cada vez, com respeito e paciência, cuidando do presente para que o amanhã seja mais leve e cheio de esperança. Que essa reflexão traga consolo e inspiração,
Que seu coração encontre descanso verdadeiro e que cada noite seja um abraço suave para a alma, preparando o caminho para dias cheios de saúde, fé e gratidão. Afinal, nunca é tarde para cuidar de você, da sua saúde e da sua felicidade.